Finja ser minha esposa por R$ 5.000, disse o bilionário que ninguém suportava por causa de sua arrogância. A resposta inesperada dela o deixou completamente sem palavras. A chuva batia forte contra as janelas que iam do chão ao teto da Torre Almeida, enquanto Marcos Almeida olhava para o contrato que selaria o maior negócio de sua carreira. 32 anos. CEO da Almeida Tech com um patrimônio de US$ 3 bilhões e completamente sozinho. Seu reflexo no vidro mostrava um homem que tinha tudo exceto o que mais importava. Senhor Almeida, seu carro está esperando. Sua assistente, Júlia, anunciou da porta. Marcos pegou seu paletó Armani sem desviar o olhar. O evento de caridade no Hotel Fasano estaria repleto de investidores em potencial, mas mais importante, sua mãe intrometida estaria lá com mais uma candidata perfeita para ele. Depois que seu noivado com Vitória terminou em uma traição espetacular 6 meses atrás, Elizabeth Almeida fez de sua missão vê-lo casado. O problema era simples. Ele precisava de uma esposa de mentira. Esta noite, 20 minutos depois, Marcos entrou na cantina do Bruno, um restaurante italiano sofisticado, a 3 quarteirões de seu escritório. Ele parou para tomar um café antes do evento quando a notou. Ela estava atrás do balcão com o cabelo preso em um coque simples, usando um avental vermelho sobre o uniforme preto. Havia algo na maneira como ela se movia eficiente e ao mesmo tempo graciosa que chamou sua atenção. Apenas um café preto, ele disse secamente, sem se preocupar com gentilezas. A mulher ergueu o olhar e Marcos se viu encarando os olhos azuis mais impressionantes que já vira. Por um momento, algo brilhou em seu rosto, talvez reconhecimento antes que ela o mascarasse com cortesia profissional. Claro, senhor, gostaria de mais alguma coisa. Sua voz era suave, mas carregava um tom de força. Marcos notou suas mãos delicadas, mas firmes enquanto ela servia seu café. Sem anel. Ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Na verdade, sim, tenho uma proposta para você. Ela pousou o café com cuidado, uma sobrancelha erguida. Estou ouvindo. Eu preciso de alguém para me acompanhar a um evento esta noite. Desempenhar o papel de minha esposa por algumas horas. Eu te pago R$ 5.000. A cantina pareceu prender a respiração. Outros clientes olharam curiosos. A expressão da mulher permaneceu neutra, mas Marcos viu seu aperto se intensificar na jarra de café. Você quer que eu finja ser sua esposa por dinheiro? Seu tom era medido, mas ele detectou algo afiado por baixo. É um acordo de negócios. Algumas horas, um pouco de conversa fiada e você sai com dinheiro fácil. Certamente você poderia usar. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Marcos soube que havia calculado mal. Seus olhos azuis ficaram gelados e ela pousou a jarra de café com precisão deliberada. Certamente eu poderia usar... Ela repetiu sua voz perigosamente baixa. Deixe-me ver se entendi. Você entra aqui e nem pergunta meu nome e assume que por eu estar servindo café, estou desesperada o suficiente para ser comprada por uma noite. Marcos abriu a boca para responder, mas ela não havia terminado. Aqui está uma proposta para você, senhor Almeida. Marcos Almeida. Algo brilhou em seu rosto novamente. Senhor Almeida, por que você não pega seus R$ 5.000, suas suposições sobre pessoas que você não conhece e seu café e vai embora? Eu não estou à venda. A rejeição o atingiu como um golpe físico. Mulheres não diziam não a Marcos Almeida. Nunca. Antes que ele pudesse responder, uma mulher mais velha saiu da cozinha, presumivelmente a gerente. Sara, está tudo bem, Sara. Então esse era o nome dela. Marcos observou a expressão de Sara se suavizar ao se dirigir à mulher mais velha. Está tudo bem, dona Romano. Este cavalheiro já estava de saída. Dona Romano olhou de um para o outro sentindo a tensão. Marcos pegou sua carteira, tirando uma nota de R$ 100 para o café de 5. Fique com o troco, ele disse, seu orgulho ferido. Ao se virar para sair, ouviu a voz de Sara atrás dele. Nós também não precisamos da sua caridade, senhor Almeida. Mas Marcos não pegou o dinheiro de volta. Em vez disso, ele parou na porta. Peço desculpas, fui presunçoso, mas a oferta permanece se você mudar de ideia. Estarei aqui amanhã no mesmo horário. Não se incomode, Sara gritou atrás dele. Mas ele já havia partido. Enquanto Marcos entrava em sua Mercedes, não conseguia afastar a imagem daqueles olhos azuis desafiadores. Em toda a sua vida de privilégio e poder, ninguém jamais o olhara com tal mistura de desdém e dignidade. A maioria das pessoas via sua riqueza em primeiro lugar. Sara vira algo completamente diferente e não gostara. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe.
Não se atrase esta noite. Tem alguém que quero que você conheça. Marcos gemeu. Sem uma barreira, a noite seria insuportável. Mas mais do que isso, ele se viu genuinamente curioso sobre a misteriosa Sara, que recusou dinheiro fácil com tanto orgulho feroz. Quem recusa 5.000 reais? Quem era ela de verdade? De volta à cantina, as mãos de Sara tremiam ligeiramente enquanto ela limpava o balcão. Dona Romano se aproximou com preocupação estampada em seu rosto enrugado. Querida, o que foi aquilo? Sara forçou um sorriso. Apenas mais um homem rico que acha que tudo tem um preço. Mas isso não era totalmente verdade. Ela reconheceu Marcos Almeida no momento em que ele entrou. 3 anos atrás, antes de seu mundo desmoronar, ela estava a caminho de se tornar sócia na Mendes e Associados, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de São Paulo. Ela havia pesquisado a Almeida Tech para um possível caso de fusão. Ela sabia exatamente quem ele era. O que ele não sabia era quem ela costumava ser. Sara Mendes se formou como a primeira da turma na Faculdade de Direito da USP. Ela tinha tudo, carreira noivo futuro. Então, seu noivo e sócio no escritório Davi Correia fez o impensável. Ele roubou sua pesquisa, sabotou seus casos e a incriminou por violações éticas. Quando ela finalmente limpou seu nome, sua reputação estava destruída, suas economias esgotadas com honorários advocatícios, e Davi havia se casado com a filha do sócio sênior. Ela deixou aquele mundo para trás, aceitando empregos que não exigiam verificação de antecedentes, nem referências, nem perguntas. Por 2 anos ela trabalhou na cantina do Bruno, reconstruindo-se pedaço por pedaço. Ela aprendeu que o valor real não tinha nada a ver com títulos ou contas bancárias. E agora Marcos Almeida, a personificação de tudo que ela abandonou, entrou oferecendo-se para comprar sua dignidade por algumas horas. Você está bem, Sara? Perguntou Tiago, o jovem cozinheiro que se tornara como um irmão mais novo para ela. Estou bem, Tiago. Apenas mais um dia no paraíso. Mas enquanto servia o resto de seu turno, Sara não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Marcos quando ela o recusou. Ele ficara genuinamente chocado, quase vulnerável por uma fração de segundo, antes de sua máscara voltar ao lugar. Apesar de si mesma, ela se perguntava o que teria levado um bilionário a fazer uma proposta tão desesperada a uma estranha. Não que importasse. Ela quis dizer o que disse. Ela não estava à venda. No entanto, enquanto trancava a cantina naquela noite caminhando sob a chuva até seu pequeno estúdio na Zona Leste, Sara não conseguia afastar a sensação de que sua vida estava prestes a mudar novamente. O que ela não sabia era que Marcos Almeida não era um homem que desistia facilmente, e ele sempre conseguia o que queria quase sempre. Na manhã seguinte, Sara chegou à cantina do Bruno às 5h30 para o turno do café da manhã, sua mente ainda repassando o encontro do dia anterior. Ela mal dormira, virando-se em seu estúdio apertado e irritada consigo mesma por deixar Marcos Almeida ocupar tanto espaço mental. Você chegou cedo até para você, comentou Dona Romano, já preparando seu famoso molho marinara. A senhora italiana se tornara a âncora de Sara nos últimos 2 anos, não fazendo perguntas sobre seu passado, mas oferecendo apoio infinito no presente. Não consegui dormir, admitiu Sara, amarrando o avental. Pensando naquele homem bonito de ontem. Os olhos de Dona Romano brilharam com malícia. Bonito e completamente arrogante, corrigiu Sara, mas sentiu o calor subir às suas bochechas. A correria da manhã passou em um borrão de pedidos de café e especiais de café da manhã. Sara tinha acabado de servir um cliente regular quando a porta soou. Ela não precisou olhar para cima para saber quem havia entrado. Ela podia sentir sua presença como uma mudança na pressão do ar. Marcos Almeida estava na porta e desta vez não estava sozinho. Uma mulher sofisticada em seus 60 anos o acompanhava bolsa de grife e pérolas, sugerindo dinheiro antigo. Sua mãe, Sara, adivinhou. Mesa para 2, disse Marcos, seus olhos escuros encontrando os de Sara imediatamente. Sara pegou 2 cardápios com eficiência profissional. Por aqui, ela os levou a uma mesa de canto hiperconsciente do olhar de Marcos seguindo seus movimentos. Enquanto ela colocava os cardápios, a mãe dele falou: Marcos me diz que o café aqui é excepcional, embora eu suspeite que não seja o único motivo pelo qual estamos aqui. O sorriso de Elizabeth Almeida era conhecedor. Sara manteve a compostura. Nosso café é moído na hora todos os dias. Vou lhes dar um momento para decidir. Na verdade, Marcos interrompeu. Sara, podemos conversar em particular por um momento.
Estou trabalhando, senhor Almeida. Por favor, 5 minutos. Algo em seu tom a fez parar. Não era exigente desta vez. Era um pedido. Dona Romano acenou de trás do balcão, dando permissão. Relutantemente, Sara seguiu Marcos até um canto tranquilo perto da cozinha. De perto, ela notou detalhes que perdera ontem. As leves sombras sob seus olhos, sugerindo que ele dormira tão mal quanto ela, a maneira como seu terno caro não conseguia esconder totalmente a tensão em seus ombros. Eu vim para me desculpar adequadamente, ele começou. Ontem eu fui rude, presunçoso e completamente inadequado. Você estava certa em recusar. Sara cruzou os braços esperando. Mas estou esperando que você possa reconsiderar. Não por causa do dinheiro, embora eu ainda vá te pagar, mas porque estou genuinamente desesperado. Ele passou a mão pelo cabelo, desarrumando seu penteado perfeito. Minha mãe está convencida de que preciso me casar. Depois que meu último relacionamento terminou mal, ela tem me apresentado a todas as mulheres elegíveis de São Paulo. O evento de gala de hoje é importante para minha empresa e preciso focar nos negócios, não em desviar de tentativas de arranjar casamentos. Apesar de si mesma, Sara sentiu uma ponta de simpatia. Por que não conta a verdade para sua mãe? Porque Elizabeth Almeida não aceita um não como resposta. Ela acha que ainda estou de coração partido por causa da vitória. A verdade é que estou aliviado que aquele noivado acabou. Sua mandíbula se contraiu. Mas explicar isso exigiria explicar o que Vitória fez. E minha mãe já tem estresse suficiente com sua fundação de caridade. Sara o estudou cuidadosamente. Esta versão de Marcos Almeida, vulnerável e honesta, era muito mais perigosa do que o bilionário arrogante de ontem. O que Vitória fez, Marcos encontrou seus olhos. Ela estava dormindo com meu diretor financeiro enquanto roubava segredos da empresa para vender aos nossos concorrentes. Eu os peguei no meu escritório 3 dias antes do nosso casamento. A dor crua naquelas palavras ressoou com a própria traição de Sara. Ela entendia aquele tipo de devastação mais do que ele poderia imaginar. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Então você vai me ajudar. A esperança iluminou suas feições. Eu não disse isso. Sara olhou de volta para a mãe dele, que os observava com interesse indisfarçado. Senhor Almeida, você não sabe nada sobre mim. Eu poderia ser qualquer uma. Como sabe que não vou te envergonhar? Chame de instinto, disse Marcos. Ontem você demonstrou mais classe e dignidade do que a maioria das pessoas que conheço. Além disso, você fala com inteligência e se porta com confiança. Você tem estudo? Não tem. As defesas de Sara se ergueram. O que te faz dizer isso? A maneira como você constrói frases, seu vocabulário, sua postura. Seus olhos se estreitaram pensativamente. Você não é apenas uma garçonete, é Sara. Seu coração acelerou. Todo mundo tem uma história, Sr. Almeida. Nem todas são relevantes. Justo. Então o que me diz? Uma noite me ajude a passar por este evento de gala e eu te pago R$ 25.000. Além disso, você estaria fazendo uma boa ação genuína ao me salvar dos arranjos da minha mãe. R$ 25.000. Isso cobriria 3 meses de aluguel e finalmente a deixaria começar a economizar novamente. Mas mais do que isso, algo sobre a honestidade de Marcos havia quebrado sua resistência. O que exatamente isso implicaria? A expressão de Marcos se iluminou. Chegar comigo às 7, ficar por 3 horas, sorrir, conversar, fingir que estamos felizes e casados. Eu te apresentarei como Sara Almeida. Diremos que tivemos uma pequena cerimônia particular. Então, você vai para casa e nunca mais precisamos nos ver. Exceto que eu trabalho aqui, onde você aparentemente toma café agora. Eu posso encontrar outra cafeteria, ele disse, mas seu leve sorriso sugeria que ele não estava totalmente desapontado com esse fato. Contra todos os instintos gritando para ela ir embora, Sara se ouviu dizer, eu faço, mas tenho condições. Diga. Primeiro, você nunca pergunta sobre meu passado. Segundo, depois de hoje à noite acabamos. Sem complicações. Terceiro, quero metade do dinheiro adiantado. Marcos estendeu a mão. Fechado. Quando suas mãos se tocaram, Sara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Pelo olhar nos olhos de Marcos, ele também sentiu. Ambos se afastaram rapidamente. Eu te pego às 6. Onde você mora? Eu te encontro aqui, disse Sara firmemente. De jeito nenhum ela daria a ele seu endereço. Tudo bem. E Sara, obrigado. De verdade. Enquanto Marcos voltava para sua mãe, Sara encontrou o olhar de Dona Romano. A senhora sorriu com conhecimento de causa. Sara teve a nítida sensação de que acabara de tomar a melhor ou a pior decisão de sua vida.
Naquela noite, depois que seu turno terminou, Sara estava em frente ao seu pequeno armário sentindo o pânico se instalar. Ela não ia a um evento de gala há 3 anos. Seus antigos vestidos de noite foram vendidos há muito tempo para pagar honorários advocatícios. Ela tinha exatamente um vestido decente, um simples tubinho azul marinho que encontrou em um brechó. Uma batida em sua porta a assustou. Pelo olho mágico, ela viu uma entregadora segurando várias caixas grandes. Entrega para Sara Mendes. Confusa, Sara abriu a porta. A mulher lhe entregou um cartão junto com as caixas. Dentro, a caligrafia ousada de Marcos dizia: presumi que você pudesse precisar de trajes apropriados. Considere parte do acordo. Devolva o que não gostar. M.A. O primeiro instinto de Sara foi recusar, mas a curiosidade venceu. Dentro das caixas havia 3 vestidos de noite, deslumbrantes sapatos e acessórios de estilistas que ela reconhecia de sua vida antiga. Ela experimentou um vestido verde esmeralda que abraçava suas curvas perfeitamente e por um momento ela viu um vislumbre da mulher que costumava ser. Lágrimas arderam em seus olhos. Ela havia esquecido como era se vestir assim e se sentir bonita em vez de invisível. Mas ela estava realmente pronta para voltar àquele mundo, mesmo que por uma noite seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Só quero que você se sinta confortável esta noite, sem pressão. Te vejo às 6. Marcos. Sara olhou para seu reflexo novamente. Talvez ela estivesse fazendo isso pelo dinheiro, ou talvez parte dela sentisse falta de se sentir pertencente a algum lugar. Ela respondeu: te vejo às 6. E Marcos, obrigada. Enquanto se preparava para a noite que viria, Sara não conseguia afastar a sensação de que hoje à noite mudaria tudo. Ela só não sabia se essa mudança a curaria ou a quebraria de vez. O que ela não sabia era que Marcos Almeida passara a tarde inteira pensando nela também. Pela primeira vez em meses, ele sentiu algo além de torpor, algo perigoso e completamente inesperado interesse. Exatamente às 18 horas, Sara estava do lado de fora da cantina do Bruno no vestido verde esmeralda com o cabelo estilizado em ondas suaves ao redor dos ombros. Ela havia se maquiado com cuidado querendo parecer bonita. Para si mesma, ela disse a si mesma não para Marcos Almeida. Uma Mercedes preta e elegante parou, e Marcos saiu do banco do motorista. Por um momento, ambos apenas se encararam. Ele usava um smoking perfeitamente ajustado que enfatizava seus ombros largos, seu cabelo escuro penteado elegantemente. Mas foi o olhar em seus olhos quando a viu que fez a respiração de Sara falhar. Você está deslumbrante, ele disse suavemente, parecendo se esquecer de si mesmo por um momento. Você também não está nada mal, respondeu Sara, tentando manter o tom leve apesar do coração acelerado. Marcos abriu a porta do passageiro e enquanto Sara entrava, ela sentiu o cheiro de seu perfume, algo caro e sutilmente masculino. O interior do carro era puro luxo. Bancos de couro e tecnologia no painel que provavelmente custavam mais do que sua renda anual. Nervosa, Marcos perguntou enquanto entravam no trânsito. Deveria estar. Provavelmente. Minha mãe é incrivelmente perceptiva e algumas das pessoas lá podem ser... Ele pausou procurando a palavra. Críticas elitistas insuportáveis. Sara completou. Marcos riu um som genuíno que transformou seu rosto. Tudo isso? Como você sabia? Chute de sorte, disse Sara, lembrando-se de inúmeros eventos semelhantes de sua vida anterior. Então, qual é a nossa história? Como nos conhecemos? Pensei em manter simples e próximo da verdade. Você trabalhava em um lugar que eu frequentava. Nós nos conectamos tomando um café e eu soube imediatamente que você era especial. Seus olhos piscaram para ela. Essa parte é realmente verdade. O pulso de Sara acelerou. E por que o casamento secreto? Queríamos algo íntimo. Apenas nós. Sem imprensa, sem alarde. Minha mãe ficará desapontada por não ter estado lá, mas ela entenderá o gesto romântico. Eles passaram o resto do caminho ensaiando detalhes, casados há 3 meses morando em sua cobertura nos jardins. Sara tirou uma folga do trabalho para se adaptar à vida de casada. As mentiras vinham facilmente, cada uma envolvendo-os em uma ficção compartilhada que parecia cada vez mais perigosa. O Hotel Fasano estava em chamas com luzes quando chegaram. Manobristas correram para abrir as portas e flashes dispararam enquanto fotógrafos capturavam os convidados chegando. Sara sentiu sua ansiedade aumentar, mas a mão de Marcos encontrou a sua firme e reconfortante. Juntos, ele murmurou. Apenas fique perto de mim.
Eles entraram e Sara foi imediatamente transportada de volta para sua antiga vida. Lustres de cristal vestidos de grife, o zumbido de riqueza e influência. Ela havia esquecido o quão inebriante e venenoso este mundo poderia ser. Marcos, querido. Elizabeth Almeida veio em direção a eles em um vestido prateado, seus olhos avaliando Sara imediatamente. E você deve ser a mulher misteriosa desta manhã. Mãe gostaria que conhecesse minha esposa Sara. O braço de Marcos deslizou pela cintura de Sara, puxando-a para mais perto. O gesto era para ser de fachada, mas o calor de seu toque parecia perturbadoramente real. Os olhos de Elizabeth se arregalaram. Sua esposa, Marcos. Do que você está falando? Nós nos casamos há 3 meses. Eu queria te contar, mas Sara e eu concordamos em manter em segredo inicialmente. A atuação de Marcos foi impecável, seu tom misturando desculpa com felicidade. 3 meses. Elizabeth olhou entre eles emoções guerreando em seu rosto mágoa-surpresa, mas também algo que parecia alívio. Não acredito que você escondeu isso de mim. Sinto muito, senhora. A Almeida, Sara interveio seu treinamento jurídico entrando em ação com diplomacia suave. Aconteceu tão rápido e queríamos ter certeza antes de fazer qualquer anúncio. Marcos fala tão bem de você. Espero que possa nos perdoar pelo segredo. Elizabeth estudou Sara atentamente. E por um momento aterrorizante, Sara pensou que havia sido descoberta. Então, o rosto da mulher mais velha se suavizou em um sorriso genuíno. Bem, você certamente é mais graciosa que a última. Bem-vinda à família querida. Ela abraçou Sara calorosamente. Temos tanto a discutir, mas primeiro, Marcos, há vários membros do conselho que querem falar com você sobre a fusão. Enquanto Elizabeth os conduzia para o salão de festas, Sara sentiu o peso de centenas de olhos se voltando para eles. Sussurros ondularam pela multidão. Marcos Almeida, o solteiro mais cobiçado de São Paulo, estava casado. Eu deveria ter te avisado sobre a atenção. Marcos murmurou em tom de desculpa. Eu consigo lidar com isso. Sara o assegurou e percebeu que era verdade. Anos de experiência em tribunais a ensinaram a projetar confiança mesmo quando apavorada. A hora seguinte foi um turbilhão. Marcos apresentou Sara a uma parada interminável de investidores, membros do conselho e figuras da sociedade. Ela sorriu, conversou e desempenhou o papel de esposa devotada, com uma facilidade que surpreendeu até a si mesma. Mais surpreendente foi o quão naturalmente ela e Marcos se moviam juntos à mão dele consistentemente, encontrando a curva de suas costas, seu corpo instintivamente se inclinando para o dele. Você é um talento natural, Marcos sussurrou durante um breve momento a sós. Já fez isso antes. Sara enrijeceu ligeiramente. Já participei de eventos como este. Sério, quando pensei que tínhamos concordado em não fazer perguntas sobre meu passado. Marcos parecia querer insistir, mas uma voz aguda cortou o momento. Ora, Marcos Almeida casado. Nunca pensei que veria o dia. Ambos se viraram para encontrar uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho se aproximando. Ela tinha a idade de Marcos, com cabelos escuros e olhos calculistas. Sara sentiu Marcos ficar tenso ao seu lado. Vitória, ele disse friamente. Não sabia que você estaria aqui. Vitória, a ex-noiva que o traiu. Os instintos protetores de Sara se inflamaram. Papai insistiu que eu viesse já que ele está no conselho. Os olhos de Vitória percorreram Sara com desdém. Então esta é a nova senhora Almeida. Que pitoresco. Vitória esta é minha esposa Sara. Sara esta é Vitória Sampaio, uma antiga conhecida. A degradação de noiva para conhecida não passou despercebida por Vitória, cujo sorriso se tornou venenoso. Conhecida, que fofo! Diga-me, Sara, como você conseguiu fisgar o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Você não parece exatamente o tipo dele. Sara sentiu a fúria subir, mas manteve a voz firme. Eu não fisguei ninguém. Marcos e eu nos apaixonamos. Simples assim. Amor que romântico. E o que você faz, Sara? Além de gastar o dinheiro de Marcos, é claro. Antes que Sara pudesse responder, Marcos deu um passo à frente, sua voz gelada. Já chega, Vitória. Sara vale 10 de você. Se nos der licença, minha esposa e eu temos lugares melhores para estar. Ele guiou Sara para longe, mas não antes que ela pegasse o ódio queimando nos olhos de Vitória. Aquela mulher seria um problema. Sinto muito por ela, disse Marcos quando estavam fora de alcance. Ela está amargurada. Eu segui em frente. Você não seguiu em frente. Você contratou uma esposa de mentira. As palavras saíram mais afiadas do que Sara pretendia. Marcos parou, virando-se para encará-la. No começo, sim.
Mas Sara, o jeito que me sinto quando estou com você, a maneira como você se portou esta noite, como enfrentou a vitória, não é mais mentira para mim. O coração de Sara martelava. Marcos, temos um acordo. Não complique as coisas. E se eu quiser complicações? Seus olhos escuros asseguravam com uma intensidade que a deixava de pernas bambas. E se eu quiser saber tudo sobre você, seu passado, seus segredos, porque alguém tão notável como você está servindo café em vez de dominar o mundo? Você não sabe o que está pedindo. Então me diga. Por um momento, Sara vacilou à beira da confissão, mas antes que pudesse falar, uma comoção irrompeu nas proximidades. Um segurança estava escoltando alguém para fora, e quando Sara olhou mais de perto, seu sangue gelou. Davi Correia, seu ex-noivo, aqui esta noite. Seus olhos se encontraram através do salão e o rosto de Davi perdeu a cor. Reconhecimento, choque e algo que parecia medo brilharam em suas feições antes que a segurança o levasse embora. Sara, o que foi? A voz preocupada de Marcos parecia vir de longe. Tudo estava desmoronando. Sua vida nova, cuidadosamente construída, seu anonimato. Sua proteção contra o passado, tudo se desfazendo porque ela concordou em passar uma noite fingindo ser alguém que não era. Ou era fingir ser alguém que ela costumava ser. Preciso de um pouco de ar. Sara conseguiu dizer, já se movendo em direção ao terraço. Marcos a seguiu pegando sua mão. Fale comigo. Quem era aquele homem? Sara olhou para ele, este homem complicado, arrogante e surpreendentemente gentil, que de alguma forma havia ultrapassado suas defesas em apenas 2 dias. Ela tinha uma escolha: fugir agora, proteger seus segredos ou confiar em alguém pela primeira vez em 3 anos. Aquele era meu ex-noivo. Ela finalmente disse: o homem que destruiu minha vida. A expressão de Marcos endureceu. Conte-me tudo. E contra todo instinto de autopreservação, Sara começou a falar sobre a Faculdade de Direito da USP, sobre sua trajetória para se tornar sócia na Mendes e Associados, sobre a traição de Davi e as violações éticas que arruinaram sua reputação. As palavras jorraram. 3 anos de dor e raiva finalmente liberados. Quando ela terminou, Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse algo que mudou tudo. Eu conheço a Mendes e Associados. Conheço o sócio sênior Ricardo Mendes. E se o que você está dizendo é verdade, Sara Mendes, você não é apenas notável. Você é brilhante. E tem sido desperdiçada servindo café quando deveria estar advogando novamente. Não é tão simples. Nunca é. Mas nada sobre esta noite foi simples, foi... Ele se aproximou, e Sara pôde sentir o calor irradiando de seu corpo. Fique comigo. Não como minha esposa de mentira. Como seja lá o que isso está se tornando entre nós. Deixe-me ajudá-la a reconstruir o que foi tirado de você. Por quê? Por que você faria isso? Porque em 2 dias, você me fez sentir mais vivo do que eu me sentia em anos. Porque você me desafia, me intriga e me deixa absolutamente louco da melhor maneira possível. Porque acho que o destino nos uniu, e não sou tolo o suficiente para ignorar isso. As muralhas de Sara estavam desmoronando, sua distância cuidadosamente mantida, evaporando diante de sua intensidade. Mas o medo ainda apertava seu coração. Eu estou quebrada, Marcos. Mercadoria danificada. A última coisa que você precisa é de alguém como eu complicando sua vida. Então é uma sorte. Eu gosto de complicações, especialmente as com olhos azuis e uma língua afiada. Ele segurou seu rosto gentilmente. Deixe-me entrar, Sara. Arrisque-se em algo real em vez de seguro. Pela primeira vez em 3 anos, Sara se permitiu ter esperança. Se permitiu imaginar confiar em alguém novamente. Se permitiu reconhecer a atração que vinha lutando desde que Marcos entrou na cantina. Isso é loucura, ela sussurrou. Completamente, ele concordou. Ainda vou pegar os 25 mil reais. Eu não esperaria menos. Ambos sorriram, e então os lábios de Marcos estavam nos dela, suaves e exigentes ao mesmo tempo. O beijo era tudo que Sara havia esquecido que existia. Paixão e ternura, promessa e perigo. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Então, Marcos disse suavemente: quer continuar casada comigo de verdade desta vez? Antes que Sara pudesse responder, um grito ecoou de dentro do salão. Eles correram de volta para encontrar o caos. Vitória estava no centro com o vestido rasgado apontando diretamente para Sara. Ela me atacou! Aquela mulher me atacou! Sara congelou enquanto todos os olhos no salão se voltavam para ela. A mão de Marcos encontrou a dela protetora e reconfortante. Mas Sara podia ver a dúvida em alguns rostos,
A desconfiança à suposição de que a garçonete, brincando de se vestir bem, havia mostrado suas verdadeiras cores. Tudo o que ela construiu esta noite, a esperança frágil, o novo começo, estava prestes a se estilhaçar novamente, e desta vez ela tinha muito mais a perder. O salão de festas explodiu em caos enquanto Vitória agarrava seu vestido rasgado, lágrimas escorrendo pelo rosto, em uma atuação digna de um Oscar. Seguranças correram para vir à frente enquanto os convidados sacavam seus telefones para capturar o escândalo que se desenrolava diante deles. Ela está mentindo, disse Sarah com firmeza a seu treinamento jurídico, entrando em ação apesar do pânico que ameaçava dominá-la. Eu nunca a toquei. Claro que você nega, Vitória soluçou dramaticamente. Você está com ciúmes porque o Marcos costumava ser meu. Você me atacou no banheiro feminino. Marcos se colocou na frente de Sarah protetoramente. Isso é absurdo. A Sarah esteve comigo a noite inteira. Não a noite inteira, interrompeu o pai de Vitória, o membro do conselho Carlos Sampaio, friamente. Eu vi sua esposa ir em direção ao terraço sozinha cerca de 20 minutos atrás. Tempo de sobra para seguir minha filha. A mente de Sarah disparou. Ela tinha ido ao terraço, mas apenas depois de ver Davi, e Marcos a seguiu em segundos. Mas como ela poderia provar isso sem explicar por que fugiu em primeiro lugar? Verifiquem as câmeras de segurança, exigiu Marcos. Elas mostrarão que a Sarah nunca chegou perto do banheiro feminino. Uma excelente ideia, concordou Carlos, mas seu sorriso era predatório. No entanto, estou curioso para saber por que uma garçonete está fingindo ser a senhora Marcos Almeida. As palavras caíram como uma bomba. Murmúrios de espanto percorreram a multidão. O rosto de Elizabeth Almeida perdeu a cor enquanto olhava entre seu filho e Sarah. Do que ele está falando, Marcos? A voz de Elizabeth tremeu. As lágrimas de Vitória haviam parado milagrosamente, substituídas por um sorriso triunfante. Oh, você não sabia. Sarah Mendes trabalha na cantina do Bruno como garçonete. Mandei investigá-la no momento em que a vi com o Marcos. Não há certidão de casamento, nenhum anúncio, nada. Ela é uma fraude. Sarah sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo estava se desfazendo mais rápido do que ela conseguia processar. A mão de Marcos apertou a dela, mas ela podia sentir que ele estava lutando para saber como responder. Isso é verdade, perguntou Elizabeth, sua voz embargada. Marcos, você mentiu para mim? Antes que Marcos pudesse responder, uma voz familiar cortou a multidão. Na verdade, há mais nesta história do que qualquer um de vocês sabe. Davi Correia abriu caminho pela multidão e o estômago de Sarah revirou. O que ele estava fazendo? Eu sou Davi Correia, ex-sócio da Mendes e Associados. Sarah Mendes não é apenas uma garçonete. 3 anos atrás, ela era uma das advogadas mais brilhantes de São Paulo, a caminho de se tornar sócia antes dos 30 anos. A multidão murmurou surpresa. A expressão confiante de Vitória vacilou ligeiramente. Davi continuou, e Sarah percebeu com crescente horror para onde isso estava indo. Ela deixou a profissão de advogada em circunstâncias infelizes. Violações éticas, roubo de informações de clientes, falsificação de documentos. Foi um grande escândalo na época. Seu mentiroso desgraçado, Sarah sussurrou encontrando sua voz. Foi você quem cometeu essas violações. Você me incriminou. Foi o que ela alegou, mas as evidências falaram por si, disse Davi suavemente. Estou lhe dizendo isso, senhor Almeida, porque você merece saber com que tipo de mulher se envolveu. Uma advogada desonrada, brincando de se vestir bem, provavelmente tentando te prender em um casamento por seu dinheiro. O corpo inteiro de Marcos enrijeceu ao seu lado. Sarah não suportava olhar para o rosto dele. Não suportava ver dúvida ou nojo ali. Saia, disse Marcos, sua voz perigosamente baixa. Com licença, Davi piscou. Eu disse saia agora antes que eu mande te expulsarem. O tom de Marcos poderia congelar o inferno. Ele se virou para Vitória e seu pai. E vocês dois, toda essa farsa acaba agora. Marcos, querido, estou tentando te proteger, implorou Vitória. Me proteger? Você orquestrou toda essa cena, o vestido rasgado, a acusação, a investigação da Sarah, até mesmo trazendo ele aqui. Marcos gesticulou para Davi. Você é patética, Vitória, e você está acabada. O rosto de Carlos Sampaio ficou vermelho. Você não pode falar assim com minha filha. Eu estou no seu conselho, Almeida. Posso tornar sua vida muito difícil. Então faça, mas saiba disso. Tenho documentação de cada acordo antiético que você forçou, cada suborno que aceitou, cada regulamento da CVM que você contornou. Me pressione e eu te enterro.
A ameaça pairou no ar. A expressão de Carlos mudou de raiva para cálculo e finalmente para recuo. E isso não acabou. Sim, acabou. Seguranças, por favor, escoltem o Sampaio e o Sr. Correia para fora. Banem-nos permanentemente de qualquer propriedade ou evento da Almeida Tech. Enquanto os seguranças se moviam, Vitória lançou a Sara um olhar de puro ódio. Ele vai se cansar de você eventualmente. Eles sempre se cansam de mulheres como você. Quando eles se foram, o salão permaneceu em silêncio. Todos os olhos estavam em Marcos e Sara. Elizabeth se aproximou lentamente, seu rosto uma mistura de mágoa e confusão. Marcos, preciso entender o que está acontecendo. Marcos respirou fundo. Mãe, todos eu devo a verdade a vocês. Sara e eu não estamos casados, ainda. Mas todo o resto que Vitória disse foi mentira. Sara não atacou ninguém. Ela não é uma interesseira. Ela é a pessoa mais honrada que eu já conheci. Você trouxe uma esposa de mentira para este evento, alguém gritou. Que tipo de jogo você está jogando, Almeida? O tipo em que eu estava tentando evitar casamentos arranjados e focar nos negócios. Marcos retrucou. Mas algo inesperado aconteceu. Eu me apaixonei por ela. Em 2 dias, esta mulher me mostrou mais integridade, coragem e graça do que eu vi em toda a minha vida neste mundo. Ele se virou para Sara, seus olhos intensos. O que Davi disse sobre você ser brilhante é verdade, mas o que ele não mencionou é que foi ele quem te traiu, te incriminou e destruiu sua carreira porque você era melhor que ele. Os olhos de Sara se encheram de lágrimas. Marcos, você não precisa fazer isso. Sim, eu preciso, porque cansei de mentiras e jogos e fingimentos. Ele se dirigiu à multidão novamente. Sara Mendes se formou como a primeira da turma na Direito da USP. Ela estava a caminho de se tornar a sócia mais jovem da Mendes e Associados, até que seu noivo e colega a sabotou para roubar seu trabalho e sua posição. Ela tem reconstruído sua vida com dignidade e força. E se algum de vocês tem algum problema com isso ou comigo escolhendo estar com ela, pode ir embora agora. O salão permaneceu congelado. Então, inesperadamente, Elizabeth deu um passo à frente e pegou a mão de Sara. Acho que entendo agora, ela disse suavemente. Você não estava tentando prender meu filho, estava se protegendo de ser ferida novamente. Ela olhou para Marcos. E você, meu menino teimoso, finalmente encontrou alguém que te desafia. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sara. Senhora Almeida, sinto muito por termos enganado você. Chame-me de Elizabeth. E embora eu não esteja feliz com o engano, reconheço um sentimento genuíno quando o vejo. Ela sorriu. Você o ama, não é? Sara olhou para Marcos, para este homem complicado, irritante e maravilhoso que acabara de arriscar tudo para defendê-la. Sim, Deus me ajude, eu amo. Marcos a puxou para seus braços, beijando-a na frente de todos. O salão explodiu em aplausos, embora Sara suspeitasse que parte deles fosse alívio por o drama ter se resolvido em romance em vez de escândalo. Quando finalmente se separaram, Marcos sussurrou. Fique comigo esta noite. Fique de verdade. Chega de fugir. Chega de se esconder, apenas nós resolvendo isso. E a sua reputação, o conselho, o pai da Vitória, eles ainda podem causar problemas. Deixe-o tentar. Eu falei sério. Cansei de jogar seguro. Seu polegar enxugou suas lágrimas. Além disso, minha reputação acabou de se tornar a do C, e o que declarou publicamente amor por sua esposa de mentira. Posso viver com isso. Sara riu em meio às lágrimas. Você é completamente louco. Por você, absolutamente. Enquanto a festa gradualmente recomeçava com os convidados, agora os olhando com curiosidade em vez de julgamento, Sara se permitiu relaxar no abraço de Marcos. Pela primeira vez em 3 anos, ela não estava se escondendo. Alguém conhecia sua verdade e a escolheu mesmo assim. Mas enquanto dançavam mais tarde naquela noite, Sara notou Davi observando do lado de fora das janelas, sua expressão ilegível. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava calmo demais quando os seguranças o escoltaram calculado demais. Homens como Davi Correia não desistem facilmente, e ela tinha a sensação de que a humilhação pública de hoje à noite apenas alimentaria seu desejo de vingança. O que foi? Marcos perguntou, sentindo-a ficar tensa. Davi, ele não terminou conosco. Marcos seguiu seu olhar e sua mandíbula se contraiu. Então lidaremos com ele juntos. Não vou deixar ninguém te machucar de novo, Sara. Eu prometo. Sara queria acreditar nele, queria confiar que o amor poderia conquistar os fantasmas de seu passado. Mas ela aprendera da maneira mais difícil que alguns demônios não ficam enterrados. E Davi Correia sempre fora paciente ao planejar seus ataques.
Quando a noite chegou ao fim, Marcos levou Sara para fora do hotel e para sua Mercedes. As luzes da cidade passavam borradas enquanto dirigiam por São Paulo, ambos perdidos em pensamentos sobre o que acabara de acontecer. Você está me levando para casa? Sara perguntou. Isso depende. Você quer ir para casa ou quer ir para o meu apartamento tomar um vinho e conversar sobre tudo que estivemos evitando? Sara sabia que deveria jogar seguro, voltar para seu pequeno estúdio, processar tudo o que aconteceu, manter alguma distância. Mas quando o seguro a levou a algum lugar, seu apartamento. Mas Marcos, precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Conversar de verdade. Eu sei. Chega de jogos, chega de acordos, apenas honestidade. Eles chegaram à sua cobertura nos jardins e Sara ficou impressionada com o quão diferente era do que ela esperava. Sim, era luxuoso, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade, mas também era surpreendentemente aconchegante. Livros forravam as prateleiras, fotos de família pontilhavam as paredes e um sofá de couro bem gasto sugeria que ele realmente morava ali, em vez de apenas existir. Marcos serviu vinho para eles e sentaram-se no terraço, a cidade se estendendo abaixo deles como um tapete de estrelas. Conte-me sobre ele, disse Marcos em voz baixa. Conte-me o que Davi fez com você. E então, Sara contou tudo. Os arquivos de casos roubados, os documentos forjados com sua assinatura, a audiência de ética onde sua palavra não significava nada contra as evidências dele, a humilhação de ser escoltada para fora do prédio, os amigos que acreditaram nas mentiras de Davi, os 3 anos de reconstrução a partir do nada. Eu perdi tudo, ela terminou. Minha carreira, minha reputação, minha confiança nas pessoas. Tornei-me invisível porque era mais seguro do que ser vista. Você não é invisível para mim, disse Marcos ferozmente. Eu te vejo, Sara, toda você, e quero te ajudar a recuperar o que foi roubado. Como meu nome ainda está manchado nos círculos jurídicos. Davi se casou com a filha de Ricardo Mendes, então ele tem a proteção do escritório. Eu não tenho nada. Você tem a mim, e eu tenho recursos. Marcos pegou seu telefone. Vou ligar para o meu advogado na segunda-feira. Vamos investigar cada caso em que Davi trabalhou, cada documento que ele arquivou. Se ele te incriminou uma vez, provavelmente já fez isso antes ou desde então. Encontraremos provas. Marcos, isso pode levar meses, custar uma fortuna, e não há garantia de que encontraremos algo. Eu não me importo. Você merece justiça. Ele pegou a mão dela. Mas, mais do que isso, você merece advogar novamente. Não por vingança, mas porque você é brilhante e o mundo precisa de advogados com integridade de verdade. Sara sentiu a esperança agitar-se em seu peito, perigosa e inebriante. Por que você está fazendo isso? Porque quando você se afastou de mim naquela cantina, você me lembrou que algumas coisas não podem ser compradas. Dignidade, autorrespeito, honra. Você me mostrou como é a verdadeira força, e eu quero ser digno disso. Ele segurou seu rosto gentilmente. Estou me apaixonando por você, Sara Mendes. Não pela mulher que você era, não pela mulher que você está fingindo ser. A mulher que você é agora, servindo café e se reconstruindo pedaço por pedaço. É essa que eu quero. O beijo foi inevitável, urgente e terno ao mesmo tempo. Eles se afastaram ofegantes e Sara soube que estava em uma encruzilhada. Ela podia correr, se proteger, manter suas muralhas, ou podia saltar, confiar e arriscar tudo de novo. Estou apavorada, ela admitiu. Eu também, mas prefiro estar apavorado com você do que seguro e sozinho. Eles ficaram no terraço, até o amanhecer, conversando sobre tudo e nada, aprendendo as histórias e os sonhos um do outro. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, Sara percebeu algo profundo. Ela passou 3 anos sobrevivendo. Talvez fosse hora de começar a viver novamente. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, Davi Corrêa estava fazendo ligações, cobrando favores, planejando seu próximo movimento. Porque se havia uma coisa que Davi entendia, era que a melhor vingança exigia paciência. E ele fora paciente por 3 anos. Sara acordou com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e o peso desconhecido do braço de Marcos sobre sua cintura. Eles adormeceram em seu sofá em algum momento depois do amanhecer, ainda totalmente vestidos, exaustos de horas de conversa e revelação emocional. Por um momento, ela se permitiu simplesmente existir nesta bolha pacífica, antes que a realidade voltasse com tudo o evento de gala, a acusação de Vitória, a aparição de Davi, a declaração pública de Marcos. Tudo mudara em uma noite. Marcos se mexeu ao lado dela, seus olhos escuros se abrindo para encontrar os dela. Bom dia!
Ele murmurou a voz rouca de sono. Dia, provavelmente deveríamos falar sobre controle de danos. Sempre tão prática. Ele sorriu afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Não podemos apenas aproveitar este momento. Seu conselho provavelmente está em modo de crise. A imprensa vai se deliciar com o drama de ontem à noite. E o Davi? O telefone dela tocou, interrompendo seus pensamentos. A tela mostrava o número de Dona Romano. O estômago de Sara revirou enquanto ela a atendia. Sara, graças a Deus, você está bem, está em todos os jornais. Sara sentou-se rapidamente, pegando o controle remoto da TV. Marcos ligou a televisão e seu coração afundou. Imagens do evento de gala passavam em todos os canais de notícias. A acusação de Vitória, a defesa de Marcos, o beijo deles, as manchetes eram impiedosas. Escândalo da esposa falsa abala a Almeida Tech. A elaborada farsa do C e o bilionário. De garçonete à senhora Almeida. Um conto de Cinderela moderno ou um golpe? Estou bem, Dona Romano, Sara conseguiu dizer. Vou explicar tudo em breve. Você não me deve explicações, querida, mas a cantina está cercada de repórteres. Eles estão perguntando sobre você, querendo entrevistas. Eu não disse nada, mas eu estarei aí assim que puder. Não fale com ninguém. Sara encerrou a ligação e se virou para Marcos, cuja expressão endurecera enquanto ele rolava o próprio telefone. Minha equipe de relações públicas deixou 17 mensagens. O conselho quer uma reunião de emergência. E aparentemente, Vitória deu uma entrevista exclusiva para a Folha, alegando que eu te seduzi como parte de um elaborado esquema para conseguir meu dinheiro. Claro que ela fez. Sara levantou-se de repente, desesperada para escapar. Eu deveria ir. É exatamente disso que eu tinha medo. Eu não trago nada além de complicações para sua vida. Sara não. Marcos segurou sua mão. É exatamente isso que eles querem. Que você fuja para provar que estava apenas me usando. Talvez eu devesse. Você estaria melhor sem essa bagunça. Eu não quero melhor, eu quero você. Sua intensidade era quase assustadora. Enfrentamos isso juntos ou não enfrentamos de jeito nenhum? Antes que Sara pudesse responder, o telefone de Marcos tocou. Seu advogado, Geraldo Torres. Coloque no viva voz, disse Sara em voz baixa. Marcos obedeceu. A voz culta de Geraldo encheu a sala profissional e preocupada. Marcos, precisamos discutir a situação. O Conselho está ameaçando um voto de desconfiança com base nos eventos de ontem à noite e no engano envolvido. Deixe-os votar. Eu ainda detenho a maioria das ações. Não se Carlos Sampaio convencer acionistas suficientes de que você está instável. Ele já está fazendo ligações pintando isso como evidência de mau julgamento. E há outro problema. Geraldo fez uma pausa. Alguém vazou informações sobre a próxima fusão de sua empresa para seus concorrentes. A CVM está fazendo perguntas sobre uso de informação privilegiada. Sara observou o rosto de Marcos perder a cor. Isso é impossível. Apenas 5 pessoas sabiam sobre essa fusão. 6 se você contar a Vitória, disse Geraldo com cuidado. Ela tinha acesso ao seu escritório e arquivos quando vocês estavam noivos. Foi ela. A voz de Marcos era fúria fria. Ela está sabotando a empresa para se vingar de mim. Não podemos provar isso ainda, mas Marcos, você precisa entender a gravidade. Se a investigação da CVM encontrar algo suspeito, não importará que você seja inocente. O dano estará feito. Depois de encerrar a ligação, Marcos andava de um lado para o outro em sua sala de estar como um animal enjaulado. Sara observava sua mente jurídica, já trabalhando nas implicações. Isso é pior do que um simples plano de vingança, ela disse lentamente. Vitória não está apenas tentando te machucar pessoalmente. Ela está sistematicamente desmontando sua credibilidade para tomar o controle de sua empresa. Ela não pode. Eu tenho a maioria das ações. Mas se a investigação da CVM prosseguir, suas ações podem ser congeladas enquanto se aguarda o resultado. E se o conselho votar pela desconfiança, mesmo que temporariamente, ela pode convencer acionistas suficientes a vender para o pai dela. Carlos Sampaio poderia assumir a Almeida Tech. Marcos olhou para ela. Como você sabe tudo isso? Porque é exatamente o que eu faria se quisesse executar uma aquisição corporativa disfarçada de vingança pessoal. A mente de Sara percorreu as possibilidades. Precisamos provar que Vitória vazou essa informação. E precisamos fazer isso rápido, antes que a investigação da CVM ganhe força. Como Sara encontrou seus olhos, fazendo o que eu faço de melhor. Investigação, coleta de provas, construção de um caso.
Marcos, eu posso não ser capaz de advogar oficialmente, mas ainda consigo pensar como uma advogada. Você me ajudaria depois de eu te arrastar para essa bagunça. Você me defendeu ontem à noite quando poderia ter ido embora. Você enfrentou todo mundo por mim. Sarah pegou as mãos dele. Além disso, eu conheço o tipo da Vitória. Ela é exatamente como o Davi, calculista paciente e convencida de que é mais esperta que todo mundo. Essa arrogância é a fraqueza dela. Marcos a puxou para seus braços e por um momento eles simplesmente se abraçaram. Então, o telefone dele vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de um número desconhecido. Gostando do seu casamento falso. Espere até eles descobrirem o que mais você está escondendo. Vê. Ela está me ameaçando, disse Marcos mostrando a mensagem a Sarah. O que mais ela poderia saber? Sarah sentiu gelo em suas veias. Quando vocês estavam noivos, você contou a ela algo pessoal. Segredos de família, vulnerabilidades de negócios, qualquer coisa que ela pudesse usar como arma. Marcos pensou por um momento. Então, seu rosto ficou pálido. Meu pai, antes de morrer, ele fez alguns investimentos questionáveis. Nada ilegal, mas eticamente duvidosos. Se isso viesse à tona agora com todo o resto, destruiria minha mãe. A fundação de caridade que ela construiu em nome dele seria manchada. Então, não vamos dar a ela a chance. Sarah pegou sua bolsa. Vista-se. Estamos indo para a guerra. Para onde vamos? Para o único lugar que Vitória nunca esperaria que fôssemos. Mendes e Associados. Marcos parecia chocado. Seu antigo escritório, Sarah, eles nem vão te deixar entrar no prédio. Vão se você estiver comigo. Você é Marcos Almeida, um cliente em potencial que vale milhões em honorários. Eles vão estender o tapete vermelho. O sorriso de Sarah era afiado. E uma vez lá dentro, eu sei exatamente onde Davi guarda seus arquivos de seguro. Arquivos de seguro. Todo advogado que opera em áreas cinzentas guarda evidências de seus delitos escondidas. Proteção contra ser jogado aos leões por colegas ou clientes. Se Davi me incriminou, ele tem a documentação. E se Vitória está usando táticas ilegais contra você, Davi pode ter informações sobre isso também. Eles faziam parte do mesmo círculo social, ambos igualmente ambiciosos e implacáveis. Isso é incrivelmente arriscado. Tudo que vale a pena é arriscado. Você me ensinou isso. Eles chegaram a Mendes e Associados 90 minutos depois. O elegante prédio no centro da cidade representava tudo o que Sarah havia perdido, mas ela entrou pelas portas de cabeça erguida, a mão de Marcos firme em suas costas. Os olhos da recepcionista se arregalaram em reconhecimento. Mendes, quer dizer me desculpe, mas você não... Estou aqui com o Sr. Almeida, disse Sarah suavemente. Ele tem uma reunião com Ricardo Mendes sobre um assunto jurídico significativo. A menção do nome de Marcos funcionou como mágica. Em minutos, eles foram levados ao escritório de Ricardo Mendes. O sócio sênior parecia exatamente como Sarah se lembrava, cabelos prateados, terno caro e completamente sem alma. Senhor Almeida, que prazer inesperado. Embora eu deva dizer, dadas as notícias recentes, estou surpreso que traria a senhorita. Mendes aqui. Seu sorriso era veneno polido. A senhorita Mendes é minha consultora pessoal, disse Marcos friamente. E estou considerando contratar seu escritório para um assunto bastante delicado. Espionagem corporativa, violações da CVM e potencial conspiração criminosa. Os honorários seriam substanciais. Os olhos de Ricardo brilharam de ganância. Certamente temos experiência nessas áreas. Diga-me mais. Enquanto Marcos delineava uma versão cuidadosamente editada das ações de Vitória, os olhos de Sarah se voltaram para o layout do escritório. Ela se lembrava daquele andar, lembrava-se de onde os sócios seniores guardavam seus arquivos particulares. O escritório de Davi ficava a 3 portas de distância. Com licença, Sarah interrompeu. Posso usar o banheiro? Ricardo acenou com desdém. No final do corredor, segunda porta. Sarah saiu, o coração batendo forte. Ela tinha talvez 5 minutos antes que notassem sua ausência. A porta do escritório de Davi estava fechada, mas não trancada sua arrogância, presumindo que ninguém ousaria entrar. Ela entrou. O escritório era impecável. Cada superfície organizada com precisão obsessiva. Sarah foi direto para o arquivo. Ela se lembrava daquele com o fundo falso que Davi achava que ninguém conhecia. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria. Dentro, havia dezenas de pastas arquivos de clientes com assinaturas forjadas
E-mails sobre subornos, documentos mostrando que Davi vinha roubando sistematicamente de clientes por anos. E lá no fundo, uma pasta rotulada Caso Mendes. Sara fotografou tudo com seu telefone, suas mãos mais firmes agora com a clareza do propósito. Era isso. Prova dos crimes de Davi, evidência que limparia seu nome e o exporia como a fraude que ele era. Ela encontrou algo mais também. Uma pasta marcada Sampaio Almeida. Dentro, havia e-mails entre Vitória e Davi discutindo a empresa de Marcos, detalhes da fusão que deveriam ser confidenciais e um plano para eliminar Almeida como uma ameaça aos nossos interesses. Eles estavam trabalhando juntos, Vitória e Davi, o tempo todo. Procurando por algo, Sara se virou para encontrar Davi na porta, sua expressão ilegível. Como você sabia que eu estava aqui? A segurança me alertou quando você se registrou. Eu estava esperando para ver o que você faria. Davi fechou a porta atrás de si. Você sempre foi previsível, Sara. Tão nobre, tão desesperada para provar sua inocência. Eu não sou quem precisa se preocupar com provas. Eu tenho tudo agora. Cada crime que você cometeu, cada cliente que você traiu, cada lei que você quebrou. Sara ergueu o telefone. Acabou, Davi. Acabou. Davi pegou seu próprio telefone. Porque eu tenho uma ligação que trará a segurança aqui em cima e será sua palavra contra a minha novamente. Só que desta vez você foi pega invadindo um escritório particular roubando arquivos confidenciais. Isso é comportamento criminoso de verdade, não apenas violações éticas. A mente de Sara disparou. Ele estava certo. Ela infringiu a lei para obter essa evidência, o que poderia torná-la inadmissível a menos que... A porta se abriu com um estrondo. Marcos estava lá, Ricardo Mendes atrás dele, e uma mulher que Sara não reconheceu. Isso não será necessário, Sr. Correia, disse a mulher mostrando um distintivo. Agente especial Linda Torres, Polícia Federal. Estamos investigando este escritório por fraude de valores mobiliários há 6 meses. E graças à cooperação do Sr. Almeida em usar uma escuta durante esta reunião, agora temos você em fita admitindo conhecimento de atividade criminosa. O rosto de Davi ficou branco. Você me armou. Não, disse Marcos, movendo-se para o lado de Sara. Nós te demos uma chance de fazer a coisa certa. Você escolheu ameaçá-la em vez disso. Ele olhou para Sara com preocupação. Você está bem? Sara assentiu, ainda processando. Você estava usando uma escuta. Geraldo contatou a PF após nossa ligação esta manhã. Eles suspeitavam da Mendes e associados de múltiplas violações, mas precisavam de alguém de dentro para confirmar. Quando contei a eles sobre sua história aqui e o envolvimento de Davi com a Vitória, eles viram uma oportunidade. A agente Torres se virou para Davi. Davi Correia, você está preso por fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude, falsificação de documentos legais e cerca de 15 outras acusações que adicionaremos à medida que examinarmos esses arquivos. Enquanto os agentes invadiam o escritório, Ricardo Mendes tentou protestar. Isso é um ultraje. Eu dirijo um escritório legítimo. Você dirige uma organização criminosa. Corrigiu a agente Torres. E você está preso também. Temos evidências de que você sabia e lucrou com as atividades ilegais de seus funcionários. Sara observou enquanto Davi era levado algemado, sua fachada perfeita finalmente desmoronando. 3 anos de dor de reconstrução, de carregar o peso de falsas acusações finalmente vingados. Marcos a abraçou enquanto ela começava a tremer. Acabou. Você está livre. Vitória. Sara conseguiu dizer. Ela ainda está por aí. Não por muito tempo. A PF esteve ouvindo cada palavra. O envolvimento dela em espionagem corporativa e uso de informação privilegiada está em fita agora também. Eles estão a caminho para prendê-la enquanto falamos. Ao saírem da Mendes e associados, desta vez com a cabeça de Sara erguida e seu nome prestes a ser limpo, ela sentiu algo que não experimentava há 3 anos paz. Lá fora, repórteres o cercaram gritando perguntas. Marcos ergueu a mão. Meu nome é Marcos Almeida e estou apaixonado por Sara Mendes. Não uma esposa de mentira, não um acordo. Um relacionamento real, complicado e lindo com a mulher mais notável que já conheci. Hoje cedo, a Polícia Federal prendeu vários indivíduos envolvidos em crimes contra a senhorita Mendes e minha empresa. A verdade está vindo à tona e a justiça está sendo feita. É tudo o que tenho a dizer. Ele se virou para Sara falando baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Exceto por isso, Sara Mendes. Eu sei que nos conhecemos há apenas alguns dias. Eu sei que isso é louco e rápido e completamente insano,
mas nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eu te amo, não a advogada que você era, não a garçonete que você se tornou, mas a lutadora que se recusou a ficar no chão. Você nos dará uma chance de verdade. Sem acordo, sem condições, apenas nós resolvendo isso juntos. Sarah olhou em seus olhos, vendo amor, esperança e promessa. Por 3 anos ela teve medo de confiar, medo de ter esperança, medo de deixar alguém se aproximar o suficiente para machucá-la novamente. Mas Marcos lhe mostrara que algumas coisas valiam o risco. Sim, ela sussurrou. Sim para tudo isso. Eles se beijaram ali mesmo nos degraus do prédio com as câmeras piscando, o mundo assistindo. Mas nada disso importava, porque Sarah finalmente encontrou algo que pensou ter perdido para sempre a si mesma, sua força e a coragem de amar novamente. Mais tarde, naquela noite aninhada no sofá de Marcos, com vinho e comida para a viagem, o telefone de Sarah tocou. Era um número que ela reconheceu à Ordem dos Advogados do Brasil. Senhora Mendes, aqui é Jaime Guimarães. À luz dos recentes desenvolvimentos e das evidências da PF que a inocentam de todas as acusações anteriores, gostaríamos de discutir a reintegração de sua licença para advogar. Devemos-lhe um pedido de desculpas. Após o término da ligação, Sarah ficou em silêncio atordoado. Tudo o que ela havia perdido estava voltando. Sua reputação, sua carreira, seu futuro. O que foi? Marcos perguntou. Pensei que fosse uma boa notícia. É só que... Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Por tanto tempo pensei que nunca recuperaria nada disso. Eu aceitei ser invisível, ser nada. E agora, de repente, posso ser advogada novamente. Posso ter minha vida de volta. Não sua vida antiga, disse Marcos gentilmente. Uma nova. Melhor do que antes porque você a construiu sozinha, conquistou cada pedaço dela através da força e perseverança. Ele pegou a mão dela. E desta vez, você não estará sozinha. Sarah se inclinou em seu abraço, deixando as lágrimas caírem livremente agora. Lágrimas felizes, lágrimas de cura, lágrimas de alívio, alegria e gratidão. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Dona Romano. Muito orgulhosa de você, querida. Sua mesa no Bruno sempre estará esperando, mas acho que você tem coisas maiores pela frente. Te amo. Eu provavelmente deveria pedir demissão da cantina, Sarah refletiu. Ou continuar trabalhando lá meio período. Manter-se conectada com as pessoas que estiveram ao seu lado quando você não tinha nada. Marcos sorriu. Além disso, eu meio que me afeiçoei àquele lugar. O café é realmente excepcional. O café é horrível e você sabe disso. Verdade, mas a companhia valia a pena. Eles conversaram até tarde da noite sobre o futuro. Sobre Sarah reconstruindo sua carreira jurídica, sobre Marcos reestruturando o conselho de sua empresa para evitar futuras situações, como a de Vitória sobre levar as coisas com calma apesar do começo turbulento. Embora, disse Marcos pensativamente, provavelmente devêssemos contar a verdade à minha mãe que estamos realmente namorando agora não casados. Sarah riu. Ela vai nos matar. Provavelmente, mas ela também ficará emocionada. Ela gostou de você mesmo quando pensou que você era minha esposa de mentira. Enquanto Sarah adormecia nos braços de Marcos, ela pensou no quanto mudara em apenas 4 dias. Ela passou de garçonete invisível a advogada inocentada de quebrada e desconfiada a amada e inteira. O amanhã traria novos desafios. A imprensa continuaria seu escrutínio. O processo legal de limpar completamente seu nome levaria tempo. A empresa de Marcos precisaria de reconstrução. Mas por esta noite, Sarah se permitiu simplesmente ser feliz, confiar na possibilidade novamente acreditar que talvez, apenas talvez ela merecesse esta segunda chance em tudo. O que ela não sabia era que enquanto Vitória e Davi estavam sob custódia da PF, suas prisões enviaram ondas de choque pelos círculos de elite de São Paulo. Outros que se envolveram em esquemas semelhantes estavam se apressando para cobrir seus rastros. E alguns deles viam a ressurreição de Sarah Mendes como uma ameaça às suas próprias mentiras cuidadosamente construídas. A guerra podia ter sido vencida, mas ainda havia batalhas pela frente. Mas desta vez, Sarah não as enfrentaria sozinha. 3 meses depois, Sarah estava em frente ao espelho na cobertura de Marcos ajustando a gola de seu novo terno. Seu primeiro dia de volta a um escritório de advocacia, não a Mendes e associados, mas um escritório ético menor, especializado em ajudar vítimas de fraude corporativa. A ironia não passou despercebida. Você vai se atrasar se continuar se olhando, disse Marcos da porta com a gravata solta no pescoço. Não estou me olhando.
Estou me preparando mentalmente. Você está apavorada. Ele corrigiu gentilmente, vindo para trás dela. Suas mãos pousaram em seus ombros, o que é completamente normal. Mas, Sarah, você nasceu para fazer isso. Aquelas pessoas precisam de você. Sarah se virou para encará-lo, estendendo a mão para arrumar a gravata dele corretamente. E se eu tiver esquecido como faz 3 anos? Então você vai se lembrar. Além disso, você tem se preparado por semanas. Provavelmente sabe mais jurisprudência do que toda a equipe deles combinada. Era verdade. Desde que a PF limpara seu nome e a OAB restabelecera sua licença, Sarah se dedicara a estudar. Cada momento livre era gasto revisando precedentes recentes, memorizando novos estatutos, reconstruindo a base de conhecimento que um dia dera por garantida. Mas mais do que isso, ela vinha se curando. A terapia a ajudara a processar o trauma da traição de Davi, o apoio inabalável de Marcos a ensinara a confiar novamente e, surpreendentemente, continuar trabalhando meio período na cantina do Bruno a mantivera com os pés no chão, lembrando-a de onde viera e até onde chegara. Como estou? Ela perguntou, alisando o paletó. Como a mulher que vai mudar o mundo, um caso de cada vez. Marcos beijou sua testa. Agora vamos, eu te levo. Você não precisa fazer isso. Você tem sua própria reunião do conselho esta manhã, que pode esperar 20 minutos. É seu primeiro dia. Eu te levo. Enquanto navegavam pelo trânsito de São Paulo, o telefone de Sarah vibrou com mensagens. Dona Romano enviou uma foto de toda a equipe da cantina do Bruno segurando uma faixa de Boa sorte, Sarah. Tiago adicionou emojis de coração. Até clientes regulares enviaram incentivo. Você construiu uma bela família lá, observou Marcos. Eles estavam lá quando ninguém mais estava. Nunca vou esquecer isso. A própria jornada de Marcos nos últimos 3 meses fora igualmente transformadora. Com Vitória e Carlos Sampaio enfrentando acusações federais, ele reestruturara todo o conselho da Almeida Tech, implementara treinamento de ética, estabelecera proteções para denunciantes e se associara a organizações que promoviam a transparência corporativa. As ações da empresa caíram inicialmente com um escândalo, mas se recuperaram mais fortes do que nunca, quando os investidores viram seu compromisso com práticas de negócios legítimas. Vitória aguardava julgamento, seu pai já negociando um acordo de delação. Davi Correia fora condenado a 7 anos por fraude e conspiração. Sarah assistira à sua sentença por vídeo sentindo não triunfo, mas uma estranha tristeza pelo homem que se destruiu por ganância e ambição. Você se arrepende? Marcos perguntou enquanto paravam em frente ao prédio de seu novo escritório. De ter escolhido o caminho mais difícil, você poderia ter aceitado o dinheiro de um acordo da Mendes e Associados, começado seu próprio escritório, e perdido a chance de ajudar pessoas que estiveram exatamente onde eu estive nunca. Sarah pegou sua pasta. Além disso, eu gosto de trabalhar em equipe novamente, desde que sejam pessoas honestas desta vez. Marcos deu a volta para abrir a porta dela. Sempre um cavalheiro, apesar da insistência de Sarah de que ela mesma poderia fazer isso. Ao sair, ele a puxou para perto. Estou tão orgulhoso de você, não apenas por hoje, mas por tudo. Por se recusar a deixá-los te quebrar, por se reconstruir, por arriscar em mim quando tinha todos os motivos para não confiar em ninguém. E você facilitou, disse Sarah suavemente. Bem não fácil, mas valeu a pena. Hoje à noite jantar no Cipriani para comemorar. Na verdade, eu estava pensando no Brunos. Dona Romano vai fazer sua lasanha especial. Marcos riu. Dá cobertura para a cantina. Você sabe como manter um bilionário humilde. É meu trabalho, entre outras coisas. Eles se beijaram, cientes dos pedestres passando, mas sem se importar. Quando finalmente se afastaram, a expressão de Marcos ficou séria. Tenho pensado em algo sobre nós. O coração de Sarah deu um salto. Ok, não agora. Hoje à noite, depois do jantar, quero te perguntar algo importante, mas quero fazer do jeito certo. Ele sorriu para essa expressão preocupada dela. Não entre em pânico. É uma coisa boa, eu espero. Antes que Sarah pudesse insistir por detalhes, seu novo colega saiu do prédio. Jaime Costa, sem parentesco com Davi, era um advogado de 50 anos que construíra sua carreira defendendo denunciantes e vítimas de fraude. Ele recrutara pessoalmente Sarah após ler sobre seu caso. Sarah pronta para o seu primeiro dia. Seu entusiasmo era contagiante. Pronta como nunca. Marcos apertou a mão dela uma última vez. Vá mudar o mundo, doutora. Ao entrar em seu novo escritório, Sarah ficou impressionada com o quão diferente era da Mendes e Associados.
O espaço era menor, menos ostensivo, com móveis descombinados e paredes cobertas de cartas de agradecimento de clientes em vez de arte cara. Parecia real, honesto como um lar. Seu primeiro caso já está esperando, disse Jaime entregando-lhe um arquivo. Jovem de 26 anos fraudada por sua sócia. Perdeu tudo. Soa familiar. Sara abriu o arquivo lendo os detalhes. Jéssica Torres havia começado uma empresa de tecnologia com sua colega de faculdade, apenas para descobrir que a colega vinha desviando fundos e propriedade intelectual sistematicamente. Os paralelos com a própria história de Sara eram impressionantes. Eu pego, disse Sara imediatamente. Pensei que você diria isso. Ela está na sala de conferências 2. Jéssica Torres era pequena e nervosa. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Quando Sara entrou, o rosto de Jéssica mostrou surpresa ao ver alguém tão jovem. Sou Sara Mendes. Sara se apresentou estendendo a mão. Serei sua advogada. Você parece tão jovem. Jéssica deixou escapar, depois corou. Desculpe, foi rude. Tudo bem. Eu me formei em Direito há 7 anos, pratiquei por 4 antes de tirar um sabático forçado. E Jéssica, eu sei exatamente pelo que você está passando. Meu ex-sócio me traiu também. Ele roubou meu trabalho, me incriminou por violações éticas e destruiu minha carreira. Então acredite em mim quando digo que entendo seu caso pessoalmente. Os olhos de Jéssica se arregalaram. Você é Sara Mendes. Eu li sobre você. As prisões da PF, o escândalo corporativo. Você recuperou sua vida. Recuperei. E vou te ajudar a recuperar a sua também. Elas passaram 3 horas analisando o caso de Jéssica. As evidências eram contundentes. Documentos forjados, registros contábeis, falsificados, e-mails provando fraude deliberada. A mente jurídica de Sara entrou em ação vendo ângulos e estratégias que ela pensava estarem perdidos para sempre. Temos um caso forte, concluiu Sara, tanto criminal quanto civil. Sua ex-sócia não vai apenas perder a empresa, ela vai enfrentar a prisão. Eu não me importo com vingança, disse Jéssica em voz baixa. Eu só quero que as pessoas saibam que eu não fiz nada de errado, que eu não sou a criminosa que ela me fez parecer. Sara entendia essa necessidade visceralmente. Então é isso que vamos conseguir para você. Justiça e vindicação. O dia passou voando em um borrão de casos, consultas e sessões de estratégia. Os colegas de Sara eram brilhantes e apaixonados, movidos por um desejo genuíno de ajudar, em vez de horas faturáveis e prestígio. Quando as 17 horas chegaram, Sara estava exausta, mas energizada de uma forma que não sentia há anos. Marcos estava esperando do lado de fora em sua Mercedes e Sara entrou com um sorriso enorme. Dia bom. Dia incrível, Marcos. Eu tinha esquecido como é usar meu cérebro assim e ajudar pessoas que realmente precisam fazer a diferença. Então você está feliz delirantemente. Ela o beijou. Agora me leve para o Brunos. Estou morrendo de fome. A cantina estava lotada quando chegaram, mas Dona Romano havia guardado a mesa de sempre para eles. Toda a equipe fez um alvoroço por Sara, perguntando sobre seu primeiro dia, celebrando seu sucesso como se fosse deles. Tiago trouxe champanhe. Champanhe barato, mas servido com tanto amor que parecia melhor do que as garrafas caras na adega de Marcos. Após o jantar como prometido, Dona Romano surgiu com sua lendária lasanha. Mas ao colocá-la na mesa, Sara notou algo estranho. Em cima da lasanha, escritas com folhas de manjericão cuidadosamente arranjadas, estavam as palavras "Case com ele". Sara olhou para cima confusa e encontrou Marcos de pé ao lado da mesa. O restaurante inteiro ficou em silêncio, todos os olhos neles, e Marcos segurava uma pequena caixa de veludo. Sara Mendes, ele começou, sua voz firme apesar da emoção em seus olhos. 3 meses atrás, você entrou na minha vida e mudou tudo. Você me desafiou, me frustrou, me inspirou e me fez querer ser um homem melhor. Você me mostrou como é a verdadeira força, o que significa integridade genuína e como é se sentir verdadeiramente, completamente apaixonado. As mãos de Sara voaram para a boca enquanto Marcos se ajoelhava. Eu sei que concordamos em ir com calma. Sei que dissemos para não apressar nada, mas a verdade é que eu soube depois de 2 dias que queria passar minha vida com você. Cada dia desde então apenas confirmou isso. Você é brilhante, compassiva, engraçada e ocasionalmente irritante da melhor maneira. Você me faz rir, me mantém honesto e me faz acreditar que o amor pode realmente durar. Ele abriu a caixa revelando um deslumbrante anel de safira cercado por diamantes. Este era o anel da minha avó.
Ela e meu avô foram casados por 63 anos. Ele costumava dizer que soube depois de uma semana que ela era para sempre. Eu entendo isso agora. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sara enquanto Marcos continuava. Não estou te pedindo para apressar. Podemos ter um noivado longo. Podemos fazer isso no ritmo que parecer certo. Mas, Sara, preciso que você saiba que tenho certeza completa, absoluta. Certeza de que é você que eu quero ao meu lado para cada desafio, cada triunfo, cada manhã de terça-feira comum. Você quer se casar comigo? O restaurante prendeu a respiração. Sara olhou para este homem que a defendeu quando não tinha motivo, que acreditou nela quando ela parou de acreditar em si mesma, que provou dia após dia que o amor podia ser real, seguro e valer o risco. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, com certeza sim. A cantina explodiu em aplausos e vivas enquanto Marcos deslizava o anel em seu dedo. Ele se levantou puxando-a para seus braços e beijando-a, enquanto sua família improvisada celebrava ao redor deles. Dona Romano chorava em seu avental. Tiago tirava fotos. Os clientes regulares brindavam com suas taças de vinho. Eu te amo, Marcos murmurou contra seus lábios. Minha esposa de mentira que se tornou noiva de verdade. Eu também te amo. Meu bilionário arrogante que se tornou parceiro genuíno. Eles se afastaram rindo em meio às lágrimas, e Sara viu seu reflexo na janela. Ela mal reconheceu a mulher que olhava de volta confiante, amada inteira, tão diferente da pessoa quebrada que se escondera atrás de um balcão de café 3 meses atrás. Quando você planejou tudo isso? Sara perguntou, gesticulando para o envolvimento do restaurante. Semana passada. Dona Romano ficou muito entusiasmada em ajudar. Ela disse, e cito, já estava na hora daquele rapaz fazer de você uma mulher honesta. Sara riu olhando para o anel em seu dedo. A safira capturava a luz azul profundo como o oceano. É perfeito. Como você. Estou longe de ser perfeita, Marcos. Ainda estou me curando, ainda descobrindo quem sou depois de tudo que aconteceu. Ótimo. Eu não quero perfeição. Eu quero o real. Eu quero você exatamente como você é, com todas as suas cicatrizes, força e atitude. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Vamos descobrir quem somos juntos. A noite continuou com celebração. Elizabeth Almeida chegou claramente parte do plano, trazendo champanhe e alegria suficiente para iluminar todo o quarteirão. Ela abraçou Sara calorosamente, dando-lhe as boas-vindas oficialmente à família. Sabe, disse Elizabeth puxando Sara de lado. Quando Marcos me disse pela primeira vez que vocês eram casados, fiquei magoada. Mas agora eu entendo. Às vezes, as melhores coisas da vida não seguem a linha do tempo tradicional. Vocês dois se encontraram exatamente quando precisavam. Obrigada por me aceitar mesmo depois do engano. Querida, você devolveu o coração ao meu filho. Isso vale muito mais do que seguir as convenções. Elizabeth apertou a mão dela. Além disso, eu vejo como ele olha para você. Isso é amor de verdade. Duramente conquistado e merecido. E enquanto a festa terminava, Marcos e Sara caminhavam por São Paulo de mãos dadas, as luzes da cidade refletindo no novo anel de Sara. Eles acabaram no Parque Ibirapuera, sentados em um banco com vista para o lago, onde corredores e ciclistas passavam na luz que se esvaía. Você já pensou naquele primeiro dia? Sara perguntou. Quando você entrou no Brunos e fez aquela oferta ridícula. Todos os dias. A melhor péssima decisão que já tomei. Foi bem péssima. 5.000 reais para fingir ser sua esposa. O que você estava pensando? Eu estava pensando que precisava de uma solução para um problema. O que eu consegui foi uma transformação de vida completa. Marcos se virou para encará-la. Obrigado por dizer não daquela primeira vez. Por me fazer trabalhar por isso. Por não se contentar com dinheiro fácil em vez de autorrespeito. Obrigada por ver além do uniforme de garçonete. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Por lutar batalhas que eu não podia lutar sozinha. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o pôr do sol sobre a cidade que testemunhara todo o seu romance turbulento. Sara pensou em Jéssica Torres e em todos os outros clientes esperando em seu novo escritório na segunda chance que recebera para fazer uma diferença real. Eu quero expandir o escritório eventualmente, ela disse pensativamente. Criar um programa especificamente para pessoas que foram profissionalmente destruídas por falsas acusações. Fornecer ajuda jurídica e aconselhamento, talvez até assistência para colocação no mercado de trabalho. Isso é ambicioso. Aprendi com o melhor, ela brincou cutucando-o. Eu ajudarei como puder. Financiamento, contatos, espaço de escritório, o que você precisar. Marcos,
Você não precisa resolver todos os meus problemas. Eu não estou resolvendo. Estou te apoiando enquanto você mesma os resolve. Há uma diferença. Ele beijou sua têmpora. É isso que parceiros fazem. Parceiros. A palavra ressoou profundamente. Por tanto tempo, Sara esteve sozinha, convencida de que estava melhor sem depender de ninguém. Mas Marcos lhe mostrara que parceria não significava fraqueza. Significava ter alguém para celebrar vitórias e compartilhar fardos, alguém que te tornava mais forte, não menor. O telefone de Sara vibrou com uma mensagem de Jaime Costa. Jéssica Torres acabou de ligar. Ela queria que eu te agradecesse pessoalmente. Disse que pela primeira vez em um ano ela se sente esperançosa. Você já está mudando vida, Sara. Bem-vinda de volta ao lugar a que pertence. Ela mostrou a mensagem a Marcos, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos novamente. Viu, você está exatamente onde deveria estar. Nós dois estamos, corrigiu Sara. Contra todas as probabilidades, nós nos encontramos. Duas pessoas quebradas que de alguma forma se completaram. Não quebradas, apenas lindamente complicadas. Eles ficaram no parque até as estrelas começarem a aparecer no céu escuro, fazendo planos para o futuro. Um noivado longo para que Sara pudesse se concentrar em reconstruir sua carreira. Um casamento pequeno, apesar dos protestos de Elizabeth, com apenas as pessoas que realmente importavam. Uma vida construída sobre honestidade e parceria e o tipo de amor que transforma em vez de diminuir. Enquanto finalmente voltavam para a cobertura de Marcos, a cobertura deles agora, Sara supôs, ela pensou na jornada que a trouxera até aqui, a traição que a quebrou os anos se escondendo e sobrevivendo à manhã aleatória em que um bilionário arrogante entrou em uma cantina e mudou tudo. Ei, Marcos! Sim, fico feliz que você tenha me oferecido aqueles 5.000 reais. Ele riu. Sério, mesmo eu sendo completamente inadequado. Especialmente por você ser inadequado. Isso me fez me defender, me lembrou que eu valia mais do que o dinheiro poderia comprar. E começou toda essa aventura louca. Bem, então foi o melhor investimento que já fiz. Péssimo retorno sobre o capital, mas excelente retorno sobre a satisfação de vida. Sara deu um tapa brincalhão em seu braço. Você é ridículo. E você me ama mesmo assim. Contra toda lógica e razão, sim, eu amo. 6 meses depois, Sara Mendes e Marcos Almeida se casaram em uma pequena cerimônia na cantina do Bruno, cercados pela família e pelos amigos improváveis que os apoiaram em tudo. Dona Romano fez o buffet, Tiago foi o DJ e Elizabeth Almeida chorou lágrimas de felicidade durante todo o evento. Jéssica Torres também estava lá. Seu caso foi resolvido com sucesso e sua própria empresa restaurada. Ela se tornara a primeira pupila de Sara no novo programa para vítimas de fraude que Sara lançara com o apoio de Marcos e de seu escritório. Davi Correia cumpria sua pena supostamente um prisioneiro modelo, fazendo cursos de administração e prometendo reforma. Sara decidira não comparecer às suas audiências de liberdade condicional quando elas eventualmente acontecessem. Alguns capítulos precisavam permanecer fechados. Vitória aceitara um acordo de delação. 5 anos por uso de informação privilegiada e espionagem corporativa. Carlos Sampaio perdera suas posições no conselho e sua reputação. O nome Sampaio, antes sinônimo de poder em São Paulo, era agora uma história de advertência sobre privilégio e corrupção. Enquanto Sara e Marcos dançavam sua primeira dança como marido e mulher, realmente casados desta vez, ela viu seu reflexo no velho espelho do Brunos. A mulher que olhava de volta era confiante e amada, e completamente ela mesma. Não mais se escondendo, não mais quebrada, não mais com medo. No que você está pensando? Marcos perguntou, puxando-a para mais perto. Em quão longe chegamos? Em como uma proposta terrível levou a este momento perfeito? Então você admite que foi terrível, absolutamente terrível, ofensiva, presunçosa e completamente inadequada. E, no entanto, aqui estamos. Sim, aqui estamos, concordou Sara, beijando seu marido. A prova de que às vezes os piores começos levam aos melhores finais. Não finais, corrigiu Marcos. Começos. Este é apenas o começo, doutora. E ele estava certo. Enquanto celebravam com todos que amavam Sara, sabia que a história deles estava longe de terminar. Haveria desafios pela frente, carreiras a construir, casos a vencer, talvez um dia filhos para criar, mas eles enfrentariam tudo juntos. 2 pessoas que se encontraram no caos e escolheram o amor apesar de todos os motivos para não o fazer. A garçonete e o C, E ou a quebrada e o arrogante,
a mulher que conhecia seu valor e o homem que aprendeu a vê-lo. A história deles começara com uma oferta de R$ 5.000 e uma recusa digna. Sobrevivera a escândalo, traição, escrutínio público e demônios pessoais, e se transformara em algo que nenhum dos dois poderia ter imaginado naquela primeira manhã contenciosa na cantina do Bruno. Amor. Real, complicado, duramente conquistado e absolutamente pelo qual valia a pena lutar. Enquanto a festa continuava a noite adentro, Sarah ergueu uma taça para brindar a seus amigos e familiares, mas em seu coração ela brindava a outra coisa: segundas chances, começos inesperados e a coragem de confiar novamente. Porque às vezes as melhores histórias de amor começam com a palavra não e terminam com sim, eu aceito. Agora eu gostaria de interagir um pouco com vocês que são a alma de tudo isso. Primeiro, uma pequena curiosidade: quantos anos vocês têm? Por favor, comentem a idade de vocês aqui embaixo. Eu adoraria saber um pouco mais sobre quem está do outro lado da tela me acompanhando. E sobre a história, sobre tudo o que acabamos de compartilhar. O que vocês sentiram? Qual foi a parte que mais tocou o coração de vocês ou que os fez pensar? Existe algum detalhe que ficou na sua memória? A opinião de vocês é muito importante para mim, então não hesitem em compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Neste momento eu quero aproveitar para enviar um desejo sincero do fundo da minha alma. Eu peço e desejo que cada um de vocês, onde quer que estejam, encontre paz e segurança em suas vidas. Que vocês e suas famílias sejam sempre abençoados com tranquilidade e que mesmo nos momentos difíceis vocês possam encontrar um porto seguro dentro de si mesmos. Refletindo sobre o conhecimento que exploramos juntos, o que vem à mente de vocês. Essa informação trouxe uma nova perspectiva, mudou a maneira como vocês enxergam algum aspecto da vida. Eu realmente quero saber o que vocês pensam, qual é a sua análise sobre o que foi dito. Vamos construir essa troca de ideias juntos. E para finalizar, o mais importante de tudo, eu desejo a todos vocês muita, muita saúde. Cuidem-se bem, cuidem do corpo e da mente. Lembrem-se de cuidar também daqueles que vocês amam. A saúde é o nosso bem mais valioso e eu torço para que todos tenham de sobra. Fiquem bem e com muita saúde.